Fala aí galera, beleza? Vamos aí para mais uma videoaula. Esse aqui é uma revisão de mecânica aplicada para você aí que está estudando para uma prova, esteja estudando para faculdade, ou até mesmo às vezes desenvolvendo algum produto. Enfim, eu estou resolvendo agora esses 6 exercícios aqui, onde a gente vai abordar temas como freio e embreagem e seus derivados. Como assim seus derivados? A gente tem freio de cinta, freio de disco, freio de sapata e assim por diante. Já resolvi esses dois exercícios aqui, só voltar nos dois vídeos anteriores. Passei uns conceitos bem legais aqui e umas revisões. E agora vamos para este aqui, que aparentemente é o último exercício de freios de cinta. Então, vamos lá. A figura mostra um freio de cinta projetado para frear uma rotação no sentido anti-horário do tambor. O ângulo de abraçamento é de 270 graus. O coeficiente de fricção é de 0,2 e o torque a ser resistido é de 200 Nm. E o diâmetro do tambor é 210 mm. Calcule o valor da dimensão C1 que freará o movimento sem necessidade de aplicação de uma força externa de acionamento. Então, vamos lá. Vamos primeiro aqui ir no nosso material e entender o que é cada coisa. Em freios de cinta, a gente tem somente duas formulazinhas que a gente já consegue fazer tudo com elas. Tudo assim, entre aspas. A gente tem que resolver, deduzir algumas coisas antes, para assim chegar e jogar os valores aqui. Que a dificuldade do exercício é justamente essa, achar os valores certos para jogar aqui. A gente tem essas duas fórmulas então. T é o nosso torque de frenagem em Nm. F1 é a força contrária à rotação. Então a gente tem uma rotação para cá. A gente tem a nossa cinta. A força F1 vai ser sempre contrária à rotação. Então, nesse sentido. E F2, em contrapartida, é a favor da rotação. O R, que é o raio do tambor. O Mi, coeficiente de atrito. E o θ, o ângulo entre o início e o fim de contato da cinta com o tambor. Ou seja, é a abertura aqui de contato da cinta com o tambor. Vamos chamar assim. Aqui dá pra gente ver, ó, nessa figura aqui de cima. O teto seria justamente esse ângulo aqui. Vamos lá. A primeira coisa que eu recomendo fazer é extrair os dados. Então, aqui a gente tem a figura mostra um freio sendo projetado, sentido anti-horário. Então o ômega está para cá. Opa! O ômega está para cá. O ângulo de abraçamento é de 270 graus, ou seja, o θ é 270 graus, que passando isso para radianos. Como é que passa radianos? Vezes π sobre 180. Como é que eu vou lembrar disso? Monta a regra entre 3. π igual a 180 graus, x é igual a 270 graus. Resolve aí e você acha aí a quantidade de radianos. Resolvendo isso aqui, dá 4,71 radianos. Coeficiente de fricção, que é o coeficiente de atrito, que é 0,2. E o torque de 200 Nm. Torque 200 Nm. O diâmetro do tambor é 210. Muito cuidado nessa frase. O diâmetro do tambor é 210. De vez em quando, a gente pode fazer meio na pressa e colocar aqui com o raio 210, sem pensar. A gente já, às vezes, por exemplo, eu já escrevo aqui o raio, vou caçar no enunciado, 210, que eu achei o valor. Mas aqui é 210 dividido por 2, 105. 105 milímetros. Então, vamos passar para metros, como a gente gosta de trabalhar com o Sistema Internacional de Medidas. Calcule o valor da dimensão C1, freará o movimento sem a necessidade de aplicação de força externa. O primeiro passo aqui vai ser desenhar o nosso DCL, ou seja, nosso diagrama de corpo livre da nossa barrinha aqui. A gente tem aqui que a gente tem esse centro de rotação aqui, né? Esse centro, e
vamos imaginar para cá um bracinho. Calma aí. Vou mudar essa cor aqui. Vou colocar um azul e bem fininho. Ó, aqui a gente tem um bracinho para cá e um bracinho para cá. Ah, e a gente esqueceu de definir nossas forças F1 e F2. F1 é sempre contrário ao movimento, então o F1 ela vai estar aqui, ó. F1 e nosso F2 vai estar aqui. Lembrando, a gente sempre, toda ação tem uma reação, então aqui a gente vai ter F1 para cá também e F2 para cá. Vamos desenhar isso aqui no nosso DCL. Vou representar com a cor azul mesmo. A gente tem aqui F1, a gente tem aqui F2. Essa dimensão aqui é de 56 milímetros. Então vou chamar aqui de O. Aqui essa dimensão aqui de 0,056 e aqui de C1. O que a gente vai fazer? Vamos aí calcular o somatório de momentos em O e como a gente vai ter aqui F1 ou F2 em função do outro. Ou seja, eu vou descobrir F1 em função da F2 ou F2 em função da F1. Então, bora lá. Então, somatório de momento em O igual a zero. Vamos definir como sentido positivo o sentido horário. Você pode adotar como sentido anti-horário como positivo, tanto faz, só fique atento aos sinais. Faço o que tem mais sentido para você. Então, vamos lá. Primeiro, esse F2 aqui, ele causa um sentido, ó, um momento horário, então ele é positivo. Então, mais F2 vezes a alavanca, que é sempre a distância perpendicular à força até o nosso ponto, né? Então, a distância perpendicular à nossa força aqui é esse 0,56, 0,056. O F1 causa um momento anti-horário aqui em torno do nosso O. Então, é menos F1, qual que é o braço de alavanca? C1 é igual a 0. Como aqui a gente sabe, ou deveriam saber, Ctrl C, Ctrl V aqui rapidinho. Só mostrar nossa função aqui, para já ter uma ideia do que a gente deve isolar. Aqui a gente vai ter que, por exemplo, a gente pode deixar tanto em função de F1 como em função de F2. Eu vou deixar em função aí de F1, ou seja, eu vou isolar o F1. A gente poderia isolar o F2 também, sem nenhum problema. Então, vou fazer bem passo a passo aqui, ó. 0,56, vou passar o F1 para o outro lado com positivo, F1, C1, F2 é igual a F1 sobre C1 dividido por 0,056. Na verdade, eu acabei isolando F2, mas vou isolar aqui o F1. F1 é igual a 0,056 F2, não altero, só passo o C1 para o lado de cá, dividindo. C1. Foi até bom eu ter feito ao contrário assim, para a gente analisar. Vejam bem, a gente vai usar essa equação aqui, ó. F1 é igual a F2 elevado a mi θ. Se a gente jogar aqui, a gente substituir o F2, vai ficar F1, C1, 0,56. Vai dar certo. Por quê? A gente teria aqui o seguinte, F1, ó, na verdade a gente vai substituir, o F1 mesmo, né? Então, F1 é igual a F2, e F2 a gente viu que é F1 C1 sobre 0,056, então é F1 C1 sobre 0,056 vezes E elevado a mi θ. A gente tem esses valores, só não vou substituir agora.
vai cortar F1 com F1 e vai sobrar a nossa incógnita C1. Ou a gente pode fazer o contrário. A gente pode substituir aí o F2. Na verdade, aqui no lugar onde a gente tiver F1, a gente coloca essa função aqui. Então, fica da seguinte maneira. 0,056 F2 sobre C1 é igual a F2 é mi θ. A gente vai acabar cortando aí, ó, F2 com F2, vai continuar sobrando C1 e vai tudo dar certo. Qual que eu quero usar? Eu vou acabar usando aí esse daqui. Vamos resolver ele mesmo. Então fica 0,056. Na verdade, então vou mandar o C1 para aqui para cima. Então C1 é igual a 0,056. A gente passa aqui para o lugar de C1, né? Dividindo. Então é elevado a mi, que é 0,2 também. Falo também porque no exercício anterior foi 0,2. Isso, 0,2 vezes o θ, que é 4,71. É isso mesmo, produção, 4,71. Isso aí. Resolvendo isso aí na nossa calculadora, a gente vai chegar aqui, C1 é igual a 0,02183 metros. A gente vamos passar isso aqui para milímetros, como o exercício está em milímetros, a gente vai ter 21,83 milímetros. E é isso aí. Então, achamos aí a resposta do nosso exercício. Tem outras maneiras de resolver esse exercício também. Por exemplo, se a gente usar aquela informação do torque. Vou passar. Então, se você chegou até aqui, beleza. Vou passar aqui também, só para esclarecer, que a gente poderia ter usado o torque. Então, a gente usaria ele, ó. Torque é igual a F1 menos F2 vezes o raio. A gente faz alguma dessas substituições aqui, porque a gente acha melhor. Então fica 200 é igual... Vamos olhar aqui. Aqui ó, F1 é igual a isso. A gente teria que fazer outra resolução. Ah, tá. Como que a gente pode fazer é o seguinte aqui, ó. F1 é igual a F2 é elevado a mi θ. Então, a gente pode falar o seguinte, que F1 é igual a F2 elevado a E elevado a 0,2 vezes 4,71. Então, F1 é igual a 2,57 F2. Beleza? E agora é só jogar nessa fórmula do torque aqui. Então fica da seguinte maneira. 200, que é o nosso torque, é igual a F1, que é 2,57 F2, menos F2, vezes o raio, que é 0,105. A gente vai chegar aí que F2 vai ser... Vou resolver aqui junto com vocês. Calma lá. 2,57 menos 1, 1,57. Então a gente tem 1,57 F2, que tem 200, né? Vezes 0,105. Então F2 é igual a 200. 200 dividido por
1,57 vezes 0,065 é igual a 0,16485. F2 é igual a 200 dividido por isso. Vai dar 1.213,2, mas enfim. Vou considerar só até aqui. Aí, feito isso, a gente teria que voltar aqui no nosso DCL. Então, eu vou copiar ele aqui, já que a gente já fez. Lembrando, só estou mostrando outra maneira de fazer, que também dá certo. Que eu também, na hora que eu fiz, eu fiquei meio na dúvida. Eu fiz primeiro desse meu método, e eu, do jeito que eu estou fazendo agora, é o jeito que tem nas respostas. Só que dá a mesma coisa. E por que eu fiquei com dúvida? Porque o seguinte, eu não usei aquele raio, não usei o torque, e mesmo assim cheguei na resposta correta. Então me causou uma certa dúvida se realmente isso dava certo. Então a gente voltaria nisso aqui. A gente faria aí o somatório de momento em O. A gente acabou de descobrir F2, que é 1213. Aí ficaria da seguinte maneira. 1213 vezes 0,056 menos C1, não, vou colocar aqui na ordem, né, que nem eu fiz, ó. F1 vezes C1 igual a 0. Resolvendo isso aqui, a gente descobriria que C1 também é 0,02. Opa. Mentira que aqui a gente tá sem o F1, né, gente? Calma lá. Na verdade, eu vou deixar isso aqui. A gente só substitui o F1, porque aqui a gente está com duas incógnitas. Está faltando F1. Como a gente achou que F2 é igual a isso, e aqui em cima a gente falou que F1 é igual a 2,57 F2, F1 é igual a 2,57 vezes 1213, então F1 é igual a 3.117,9, vou colocar 118 newtons. Beleza. Então aí agora sim, a gente teria o nosso DCL completo, né? 3.118. 3.118. Vou resolver isso aqui, ó. Então, 1.213 vezes 0,056 é igual a 67,9. Vou colocar aí 68. Aqui fica 3.118 C1. A gente isola o C1, fica 68 dividido por 3.118. 68 dividido por 3.118 igual a 0,0218, que vira 21,8 milímetros. Lembrando, vai dar uma diferençazinha, porque eu arredondei muitos números, e arredondei bem. Então, mas vejam aí que o resultado é similar, 21,8 e 21,83. Então, fiquem aí que vocês acharem mais à vontade. Eu, particularmente, prefiro esse método aqui. Que a gente já resolve o DCL e tal. Mas fica a critério de vocês. Tá aí duas formas de resolver esse exercício. Até o próximo vídeo. Valeu!